No vídeo de hoje nós vamos discutir o capítulo 2 do livro Ciência da Vida Após a Morte, do Alexander Moreira, Mariana de Abreu e Humberto Schubert. E o tema é a ideia da sobrevivência da alma na história das religiões e na filosofia. Vamos lá. Nós estamos no segundo vídeo de uma série de vídeos em que nós vamos analisar todo o livro fantástico, que traz evidências empíricas a respeito da vida após a morte. Nós já fizemos um vídeo introdutório, se você quiser, clica aqui no card para você poder conhecer ele, tá? E aí nós vamos conversar agora no capítulo 2, né? A ideia de sobrevivência da alma na história, nas filosofias e ter mais argumentos a respeito disso. Ele começa trazendo aqui que a ideia de sobrevivência da consciência é extremamente relacionada ao conceito de espiritualidade. Então, sobreviver consciência é igual a espiritualidade, pois significa que existe uma consciência para sobreviver ou, portanto, uma alma. Agora, a sensação, o termo mais utilizado é o sagrado transcendente, tá? Como o que une as ideias de sobrevivência de alguma parte nossa, né? De alguma parte consciente nossa. A ideia de que a alma sobrevive à experiência corpórea está em praticamente todos os grupos religiosos, né? Os cristãos, os muçulmanos, os hindus, budistas, judeus, as tradições greco-romanas antigas, os nativos africanos e americanos também, tá? Então, basicamente, todos os grupos religiosos, de alguma forma, acreditam na sobrevivência da alma. Só que um dos principais desafios para poder fazer uma apreciação racional dessa experiência e, portanto, construir um conteúdo científico, uma ideia científica a respeito do tema, é a prisão dogmática que a definição da alma, espírito ou mente tem nas diversas religiões e, portanto, da natureza específica dessa vivência da alma, mente e espírito após a morte. Então, isso aqui é uma fala do livro. Deixa eu explicar o que isso aqui está querendo dizer. Como cada religião acredita que é de uma forma diferente essa sobrevivência, que ele vai para um tipo de lugar com um nome diferente, com experiências diferentes, torna muito difícil você fazer, é muito desafiante você unir elas em um pensamento só, na hora de estudar cientificamente. Então ele traz uns desafios do estudo científico dessas ideias e do estudo filosófico, tá? Então ele começa a trazer que ao invés de tentar delimitar a experiência que essa alma vai ter no pós-vida, eles vão concentrar aqui na ideia de que ela sobrevive ou não. Essa é a ideia que vai ser basicamente discutida sem se prender ao que acontece com a alma ou a natureza da experiência que ela tem após a vida corpórea. Então ele continua falando que a ideia da sobrevivência, frequentemente apresentada como a ideia da imortalidade da alma, ela parece ser onipresente em todos os líderes, os grupos filosóficos, os sábios, desde o começo da história em que a história tem registro. Tá? Desde que ela foi registrada, existe essa noção praticamente onipresente em todos os povos e todos os líderes. Então ele discute o seguinte: se a gente quiser chegar realmente a uma conclusão científica e racional disso, nós vamos ter que ser flexível com a concepção de alma. Mas ele traz que é do conhecimento natural, parece sugerir que existe uma parte espiritual, né, que é independente do corpo. E isso é bastante para nós, para a definição de alma. Como a ideia da alma imortal é imemorial, ou seja, não sabe-se quando ela começa, as primeiras menções já existem nos primeiros estudos, nos primeiros escritos reconhecidos. Por exemplo, ele traz a história do Gilgamesh, que é um herói que em diversas aventuras ele busca a imortalidade apenas para chegar e entender que a verdadeira vida espiritual transcende uma vida material. Então ele está buscando ali a imortalidade como um herói, com as façanhas dele, de repente só para perceber que existe já uma vida imaterial, que todos já são vão continuar na vida imaterial após a vida corpórea. Agora, como são histórias muito antigas, essas histórias frequentemente estão codificadas em simbolismos. E isso é uma coisa que a gente vai ver também em todas as histórias antigas, nos símbolos que existem. Os símbolos são formas presentes na história desde o começo dos tempos. Além da ideia de que existe a sobrevivência da alma no corpo, a referência ao contato com pessoas mortas também existe há muito tempo. Ele traz alguns exemplos aqui, por exemplo, no Apolônios de Tiana, né, que foi um filósofo
pós-socrático, ele foi discípulo de Aristóteles. E traz também o Pliny the Younger, Plínio, o jovem, né, que foi treinado pelo Plínio, o adulto, o The Eldest, que ele conta uma história de que ele conversa com um fantasma de uma casa. Então ali você já tem tanto esse Apolônio de Tiana, que tinha essa sensação que trazia o contato com os mortos, a história do Plínio, que conversa com um fantasma, além de diversos oráculos, né? O próprio oráculo de Delfos, que era famosíssimo, mas existem diversas descrições de oráculos que eram pessoas, frequentemente mulheres, que conseguiam contatar com espíritos, com seres transcendentes e trazer mensagens, trazer previsões do futuro. Apesar disso já ser discutido por vários outros filósofos, é Platão que traz que faz a forma dessa discussão na história, fazendo com que ele lança os princípios do pensamento racional nesse assunto. Tá? Então isso acontece num livro chamado Fédon, que é o diálogo de Fédon com Sócrates, depois que ele é condenado a morrer e antes dele tomar a cicuta. Né? Isso passa um longo período de tempo, porque estava tendo comemorações em Atenas, que era um feriado religioso que não poderia haver execuções. Então ele fica um longo tempo entre receber a punição, receber o julgamento e morrer. Né? E os discípulos dele estavam desesperados. E Sócrates faz uma discussão sobre a imortalidade da alma. Então ali, Platão, que é quem escreveu essa história, ele lança o princípio racional e os primeiros argumentos filosóficos racionais a respeito da imortalidade da alma. Então, essa é uma parte que eu sou extremamente limitado para discutir, né? Meu conhecimento filosófico é muito pequeno, mas nesse livro, de acordo com o livro aqui do Ciência Após a Morte, em Fédon, Platão traz a ideia de que somente uma substância imaterial conseguiria interagir com ideias. E aí, portanto, se a gente tem nos pensamentos, principalmente ideias, a gente precisa ter uma mente imaterial para interagir com essas ideias, que seria separado do corpo. Em resumo, basicamente é isso, mas nós temos que ler o livro lá também para conhecer melhor, né? E eu vou ler para vocês aqui como é que fica. Ó. Se o intelecto é familiar à eternidade e estranho à matéria, é provável, de acordo com a conclusão do Platão, que a nossa mente e intelecto tenham uma substância espiritual e sobrevive à dissolução do nosso corpo. Então, parece um livro muito interessante para a gente poder pesquisar. Então, não é à toa que Allan Kardec fala de Platão, né, e por extensão de Sócrates, que Platão escreve sobre Sócrates no Evangelho segundo o Espiritismo e em todos os seus escritos, o quanto ele era fã dos dois, porque Platão lança as bases do racionalismo em torno dessa questão, e Aristóteles também, eles dão a estrutura para o pensamento racional e a investigação da vida após a morte. Mas nós temos, assim, a maioria dos filósofos ocidentais e cientistas como Pitágoras, Cícero, Newton, Leibniz, Boyle, Max Planck, Kurt Gödel, eles consideravam a imortalidade da alma como a conclusão necessária da premissa que é formada pela base científica e pelo pensamento lógico. E aí o livro começa a discutir só o fato dos principais pesquisadores, cientistas, filósofos de todo o Ocidente, ao longo de tantos anos, considerassem essa hipótese como uma consequência natural do pensamento lógico, já é motivo suficiente para que essa questão seja investigada de um ponto de vista sério, através de pesquisa e de pensamentos e de pesquisas filosóficas também em torno do assunto até hoje, e não simplesmente ser descartada como aconteceu com o advento do materialismo. O livro continua, então, trazendo a ideia de Immanuel Kant, né, que trouxe argumentos em favor da imortalidade da alma de maneira muito clara no seu livro, apesar de fazer uma gozação de um médium, Emanuel Swedenborg, porque oferecia uma narrativa assim, meio onírica em torno do mundo espiritual na época. Então, ele ao mesmo tempo, ele faz um deboche desse médium pela narrativa que ele faz, mas ele oferece argumentos racionais pela sobrevivência da alma. Inclusive, na Ética de Kant, ele argumenta que o fato de todas as culturas e todos os indivíduos considerarem a sobrevivência da alma é uma consequência da estrutura de pensamento. Então, a forma como a gente pensa, a forma como o ser humano a estrutura nossa de pensamento, imediatamente de forma natural e não de forma coincidencial, não é uma coincidência ou cultural, mas de forma automática gera o pensamento de que a vida só pode continuar após a morte.
Agora, nos últimos séculos, né, principalmente ali no século XIX, século XX e agora no século XXI, né, uma nova doutrina surgiu, que é a ideia nihilista, que é a ideia de que nada faz sentido, que a vida humana não faz sentido e que não há propósito na vida humana. E é lógico e evidente que o nihilismo tem uma consequência detrimental para o humor da pessoa, para a resiliência, para a capacidade de encontrar significado na própria vida, porque a pessoa não vê sentido em nada. Então, essa ideia nihilista, que parece ser contraponto à ideia de que a alma continua, de que há um propósito para a vida humana, ela esvazia a potência do ser. Allan Kardec discute isso no Livro dos Espíritos, quando ele fala da questão do suicídio, e o conhecimento da continuidade da vida, ele é importante para que a alma traga significado para a vida dela. É lógico que uma pessoa não vai dedicar a vida toda em prol de um projeto ou vai fazer um esforço enorme em prol de um legado se ele não acredita que nada disso faz sentido, que nenhuma experiência faz sentido, que nada na vida continua, que não existe nenhum tipo de continuidade à experiência. Então isso enfraquece a potência de criação do ser ao acreditar nessa proposta filosófica. Ele continua trazendo as ideias do Johann Fichte, é um dos filósofos que ele aprecia aqui como um dos melhores filósofos de todos os tempos, e na argumentação do Fichte, a ciência estaria em lados opostos com o materialismo. O que é frequentemente um mito que nos foi imposto é que a ciência estaria de um lado contrário à espiritualidade, ao conhecimento de que a alma sobrevive, como se isso tivesse em lados opostos. E não, ele coloca, não, ciência é oposto ao materialismo. O conhecimento científico, racional, ele leva à conclusão óbvia de que a alma continua e de que existe algo transcendente de continuidade. Então, Fichte demonstra que as nossas mentes, elas são a única forma de captar a realidade. Então, a gente só pode ser ciente do que a gente sente, dos sentidos, ou mesmo do mundo material, ou mesmo dos pensamentos, através da mente, o que é obviamente imaterial. Mesmo ateístas como Schopenhauer concordam que a filosofia não pode ser vinculada, não pode estar agregada numa substância não mental, né, como o conceito de matéria. E, portanto, essa matéria tem que depender em algo que tenha uma substância espiritual. Então, você vê que existe um grande consenso em diversos filósofos, estudiosos, cientistas, em torno da continuidade da alma. E aí a gente entra numa questão de narrativa, que essa narrativa de que existe uma exclusão da ciência e da religião é uma das narrativas mais bem-sucedidas. A construção desse mito é das construções mais bem-sucedidas da guerra de narrativas em relação à natureza do ser e à continuidade da matéria. Por conta desse desenvolvimento histórico e filosófico, nos meios científicos, ao invés de ser discutida essa ideia e ser provado errado, o que aconteceu foi simplesmente uma desqualificação, como se fosse uma ilusão religiosa, uma ilusão. Então esses argumentos metafísicos foram simplesmente rejeitados como se fossem insuficientes para explicar uma realidade empírica. Então, ao invés de se discutir argumentos, continuar discutindo a filosofia disso, se tentar entender a natureza dessa crença e a necessidade de existência da alma após o corpo, simplesmente se rejeitou esses argumentos, né, por conta dessa cultura materialista. E aí a ideia de que a alma realmente sobrevive ao corpo se tornou um negócio tabu, né, que você não pode pensar, você não pode discutir, você não pode trazer esse assunto à tona dentro de um grupo acadêmico, dentro de uma instituição séria. Não porque isso foi provado errado, mas simplesmente por ser absurdo de ser pesquisado. Você vê o quanto que isso claro, uma influência cultural em torno do materialismo que se instaurou nas instituições ligados à produção acadêmica nos últimos séculos. Então, nesse capítulo do livro, o que os autores tentam trazer é que existe uma concordância em torno das religiões acerca da sobrevivência da alma, e essa concordância ela parece existir também nos estudos filosóficos dos principais filósofos, cientistas da humanidade, e, inclusive, uma consequência natural ao pensamento, como traria Immanuel Kant. Mas, apesar disso, uma mudança cultural, apesar de não ter provado errado os argumentos em torno da metafísica, simplesmente os fizeram ignorar e deixar de lado por desqualificá-los como algo simplesmente errado, sem ter nenhum tipo de discussão a respeito, e é o que vem se trazendo agora o contrário.
A gente encerra agora o capítulo 2 e em breve a gente traz a continuidade desse livro, trazendo realmente os artigos, as influências que levam a crer na vida após a alma. Se você está gostando, eu queria pedir aí o seu like, pedir para você mandar isso aqui para alguém, se você acha que foi útil para você, e é claro, deixar sua inscrição aqui nesse canal. Grande abraço para você e até a próxima.